boa noite. Vitor La Regina, do Sport TV. Diniz, queria te ouvir sobre o episódio que aconteceu no final do primeiro tempo entre você e o Luciano. Agora, após o jogo, o Luciano deu uma entrevista falando que você reclamou que ele estava cobrando lateral, não respeitando o fair play, mas que você chegou xingando. E o Luciano pediu para você parar de xingar e ele falou que um técnico não deveria xingar os jogadores dentro de campo. Queria ouvir o que aconteceu, a sua versão da história e também sobre a decisão do Daronco de dar o cartão vermelho para você e o amarelo para o Luciano. Então, não vou ficar comentando o que o Luciano falou. O que todo mundo sabe no futebol é que xingar, jogador xinga, outro xinga, é todo jogo. Todo jogo. Todo jogo. Quando tem uma discussão, jogador, começa a discussão, a primeira coisa, que o meio do futebol, o meio onde palavrão é uma linguagem comum. Mas todos os jogos, naquele instante assim, eu xinguei, o Luciano xingou, outros jogadores xingaram. Então, se ele fosse expulsar, ia expulsar um monte. Porque é uma linguagem comum. Eu nunca vi, primeira vez que eu vi alguém expulsar alguém porque falou palavrão. Que foi o que ele falou, você não pode falar palavrão. Eu vi você falando palavrão e te expulsei. Então não tem critério. No lance mesmo, um monte de palavrão foi falado. Todo mundo. Porque não é, e também não estou julgando que tem expulsado São Paulo falou palavrão, porque não se expulsa porque fala palavrão. Ninguém agrediu ninguém. Esse tipo de ofensa verbal, o cara vai lá e põe para sempre. Minha vida e desde quando eu jogava, a primeira vez que eu vejo um cara expulsar alguém, porque a argumentação é de que falou palavrão. Então não é critério. Critério para expulsão. Como assim critério também para pitar, para dar falta? Não tem critério. Lá o pênalti é uma coisa que não precisa de VAR. O cara chega dando carga, ele está perto do lance. Então, assim, eu não. Esse tipo de coisa, assim, se for cobrar para frente, assim, de alguém falar palavrão, você vai ver que não vai expulsar, porque não é para expulsar, porque não se expulsa porque fala palavrão. O máximo que acontece, até talvez até pela insistência da discussão, não por causa do palavrão. Estou discutindo ali da amarela. Ele pegou do amarelo. Sinceramente, eu não entendi a expulsão. Não entendi. Tem que acatar, que ele é o árbitro, mas não tem critério. Para mim, é a primeira vez. Inédito. E é isso. Em relação ao episódio, também é uma coisa que aconteceu no campo. E eu achei que era uma coisa, de fato, que não se deveria fazer. Claramente, o Manuel sentiu a coxa, pôs a bola para fora e caiu no chão. E aí, aquela coisa que era legal, que está na regra, mas era uma coisa meio totalmente não legítima de pegar e cobrar o lateral na condição que ele ia cobrar. Então, assim, aí começou a discussão por conta disso e é isso. São Paulo!